Boa noite, amados irmãos da Shalom. Boa noite a todos aqueles que estão chegando agora para assistir o culto, aqueles que já deram seus likes, aqueles que estão ainda preparando seus comentários. Então eu quero pedir que durante essa transmissão você esteja fazendo o seu comentário, principalmente dando o seu like, e assim você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando a Igreja Shalom. Bom, nós chegamos na última parte do capítulo 7 de Atos e nós estamos analisando o sermão de Estevão, o diácono, conhecido como o primeiro mártir da igreja. E nós vamos ler hoje esse último bloco. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí em Atos, no capítulo 7, verso 51, que diz assim a palavra do Senhor: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque só tu és Deus e não há outro além de ti. Pedimos agora que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Pai. Nós pedimos assim, em nome de Jesus e por amor de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, depois de Estevão fazer uma revisão histórica da vivência do povo de Israel, desde Abraão até o momento em que ele fala da construção do templo, ele está ali aplicando agora a palavra de Deus àqueles homens. Ele está pegando tudo aquilo e mostrando que, apesar de toda a fidelidade de Deus, de todo o cuidado de Deus, de todo o plano de Deus, de ele ter dado a aliança da circuncisão a Abraão, de ter feito tantas promessas, ainda assim o povo de Israel se manteve infiel a Deus. E se você for ver na história do povo de Israel, a história dos reis, poucos foram os reis bons, fiéis a Deus, a maioria foi infiel. E eles estavam ali como que buscando e admirando a outros deuses, admirando a presença de deuses estranhos, estavam ali tentando de alguma forma buscar imitar a maneira como eles se conduziam. Até um rei eles pediram
para que pudessem ter um rei como as outras nações. Ou seja, por mais que Deus se mantivesse fiel ali, eles estavam sendo infiéis ao Senhor nosso Deus. E quando ele termina de falar tudo isso, o texto que nós lemos nos diz que de acusado, Estevão passa agora a ser um instrumento da palavra, porque agora a palavra de Deus vai acusar o Sinédrio de todo aquele comportamento que eles herdaram dos seus antepassados, mostrando que assim como eles se comportaram no passado, eles estavam se comportando agora. Que apesar de Deus ter chamado a Abraão, a Isaac, Jacó, Davi, José, Moisés e tantos outros grandes homens que agiram como sendo essa voz de Deus, eles agora se comportavam como alguém que defendia a instituição, que defendia tudo aquilo que ameaçasse o seu status quo na religião, e eles procuraram matar toda e qualquer ameaça. E o texto diz que a palavra os acusa de traidores e de assassinos do Filho de Deus, assim como também eles assassinaram no passado os servos de Deus que anunciavam a vinda do justo, a vinda do Senhor Jesus. Então, pensando nisso, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o poder revelador da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós temos que ver que a palavra de Deus revela, ela revela a natureza pecaminosa da humanidade. E isso está aí do verso 51 até o verso 53. A primeira coisa que Estevão diz para eles é: homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz. E Estevão, ele não está falando aquilo por si mesmo. Porque se você olhar a palavra de Deus em Êxodo 32, verso 9, olha o que Deus diz sobre ele. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo de dura cerviz. A palavra hebraica e a palavra grega para dura cerviz é para aquele que não se inclina, é para aquele que não se curva, é para aquele que não aceita nada daquilo que ele quer, que ele não aceita mudança, é inflexível a mudanças, é inflexível a uma direção diferente. Então, eles são chamados aqui de dura cerviz. Não aceitavam nada que de alguma forma viesse a contradizer a sua posição religiosa. E, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, esses homens eram judeus, eles eram religiosos, eles tinham toda uma capa institucionalizada da fé. Mas eu quero dizer que toda religião e toda filosofia que exclui a pessoa de Jesus Cristo é anticristã e satânica e diabólica. E aqui esses homens estavam se conduzindo dessa forma. Eles eram anticristãos, eles eram diabólicos, eles eram homens de dura cerviz. Agora, a segunda coisa que a palavra de Deus revela é que eles eram incircuncisos de coração
e ouvidos, é o que diz a primeira parte do verso 51. O que a palavra circuncisão significa? Significa uma marca no ser humano que simboliza uma aliança dele com Deus. É uma marca externa, mas que tem implicações internas, interiores, na vida espiritual. É como se fosse o batismo. O sujeito, ele foi batizado e aí o que acontece? Ele está assumindo um compromisso público com Jesus. E aqueles homens, eles tinham um compromisso público pela circuncisão, mas eles só tinham uma religião externa, eles eram hipócritas. Dentro do coração deles, eles estavam desviados de Deus. Agora, eles não eram só incircuncisos de coração, mas eles também eram incircuncisos de ouvidos, ou seja, aquele ato, aquele símbolo de aliança com Deus, deveria levá-los a fazer o quê? A obedecer a Deus, a ouvir e a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas não, muito pelo contrário. Eles se colocaram na posição de herdeiros únicos da fé e não estavam dispostos que ninguém viesse tirar esse cargo de autoridade de suas mãos. Então eles resolveram não ouvir. É outra coisa que a palavra de Deus revela sobre a história de Israel, sobre a história da humanidade e sobre a história desses homens para quem Estevão está pregando, é que eles tinham um histórico de resistência ao Espírito Santo e à palavra. Eles estavam sempre resistindo. Eles se desviavam de Deus, eles andavam por outros caminhos, Deus mandava os seus profetas e eles matavam os profetas, zombavam dos profetas. E é claro que isso teria uma consequência. Isso não é o pastor Edson que está dizendo, não é uma implicância do pastor Edson com a nação judaica, não é nada disso, está nas Escrituras. Querem ver uma coisa? O segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 15 e verso 16, diz assim: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Olha o tratamento que eles deram. Eles tinham esse histórico de resistência. Eles tinham a ideia do seu próprio modo de se conduzir. Eles não estavam querendo nada com Deus, assim como esse mundo não quer nada com Deus, assim como muita gente que está dentro da igreja não quer nada com Deus. Agora, se você pensa que essa é uma afirmação apenas do Velho Testamento, você está enganado. O próprio Senhor Jesus nos diz lá em Lucas 11, verso 49 e verso 51. Olha só o que ele nos diz. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramados desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Deus está dizendo que tudo aquilo que eles fizeram contra
a voz de Deus que eles tentaram calar, eles iriam pagar caro por isso. E como eu tenho dito a vocês, o Senhor Jesus gastou muito tempo falando aos fariseus. E em uma certa parábola, ele falando sobre os lavradores maus, ele diz lá em Lucas 20, verso de 9 até o verso 16, que ele arrendou um campo a uns lavradores durante um determinado tempo e depois se ausentou do país. E quando chegou o período dele buscar os frutos, ele mandou os seus servos, e aqueles lavradores, a cada servo que ia, eles matavam e foram matando a todas as comitivas que eram mandadas para colher o respectivo fruto. E o que acontece? Esse homem diz: mandarei os meu filho e eles hão de respeitar. E quando o filho chega, eles dizem: mas vamos matar o filho e a herança será nossa. Por fim, ele desistirá. E olha qual foi a conclusão dessa parábola dita pelo Senhor Jesus. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Olha só, a ideia é que se o Messias viesse, eles matariam o Messias e eles que administrariam a coisa toda. Que coisa horrorosa! Pedro, no seu sermão em Atos, como nós já vimos aqui no estudo do livro de Atos, no capítulo 2, verso 23, ele diz: vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Meu Deus, que situação triste! Porque a palavra de Deus, ela nos revela exatamente esse histórico que a humanidade tem de rejeitar a Deus, de rejeitar as coisas de Deus, de rejeitar a palavra de Deus. Agora, ela também revela que essas pessoas não tinham motivos para agir assim. O verso 53 diz que eles receberam a palavra das mãos de anjos. E se você for ver em Deuteronômio 33, verso 2 e Gálatas 3,19, diz lá que por meio de anjos eles receberam a palavra de Deus. Eles não tinham motivo para agir assim, eles tinham visto a grande revelação de Deus, o grande poder de Deus. Mas mesmo assim, eles foram desobedientes e passaram isso para os seus descendentes. Ou seja, eles dentro do seu DNA espiritual, eles passaram aquilo, esse espírito maligno de querer ser o dono de todas as coisas e de não permitir que Deus fale e faça como quer fazer. E há pessoas e pastores hoje que são assim também, que eles estão presos às suas próprias convicções e não às convicções da palavra, que dizem que Deus não faz mais milagres, que Deus não opera mais, que Deus não faz mais isso, que Deus não faz mais aquilo. Quem foi que disse? Quem deu autoridade? Quem disse que Deus não pode levantar hoje alguém como um instrumento poderoso para repetir os mesmos sinais e prodígios escritos na Bíblia? O problema é que nós não estamos dispostos a crer nessa palavra que recebemos por mão de anjos. Nós estamos
muito mais preocupado com a pedra, muito mais com o templo, muito mais com as leis da instituição do que com a verdade revelada nas Escrituras. Aqueles homens não precisavam agir assim. E pode ser que você que esteja me ouvindo aqui já tenha sido membro da igreja, talvez seja de família cristã, já tenha lido a Bíblia toda, já tenha sido batizado, já tenha professado a sua fé, mas que agora está longe dos caminhos de Deus. Longe. E você acha que isso vai ficar barato? Não, um dia Deus vai ter um tete-a-tete com você. Esses homens, para quem Estevão estavam pregando, eram homens que conheciam a Torá. Mas o diabo também conhece, irmãos. Ele viu tudo acontecer, se desenrolar. O que é necessário não é só conhecer, mas obedecer a voz e a palavra de Deus, em nome de Jesus. O mundo, ele é anticristão. E essas pessoas estão escravas da sua própria vontade. Elas não conseguem sacudir esse jugo porque gostam daquilo que fazem. Gostam de mandar. Gostam de ter a primazia. Não querem que alguém as substitua. Não querem ser o segundo. Não querem ter uma posição de menor proeminência. Não. Eles querem ser sempre os primeiros. Querem aparecer. Querem ser aqueles que são os melhores. Jesus disse que quem quer ser o maior tem que ser servos de todos. E eles aqui mataram ao Senhor Jesus porque não queriam ceder o seu lugar a Cristo. A palavra de Deus nos diz que em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a grande tristeza, que esse mundo não precisava agir assim, porque tem a revelação, tem a pregação da palavra, mas eles não querem saber de ninguém acima deles. Agora, a palavra de Deus também revela a reação da humanidade à palavra de Deus. Isso está aí no verso 54, verso 57 e verso 60. A primeira coisa que nós observamos aqui é o ódio, verso 54. Diz aqui que eles se enfureceram em seus corações, é ódio. E o texto diz que eles rangiam os dentes contra Estevão, como um cão raivoso. Isso é ódio. Sabe por quê? Porque eles não aguentaram ouvir a verdade sobre si mesmo. Toda vez que uma pessoa vem falar com a gente e ela profere palavras verdadeiras sobre nós, sobre nosso caráter, sobre nossa vida, nós não gostamos. Nós procuramos revidar, porque não somos bons ouvintes. Não temos coração quebrantado e dominados pelo ódio, e para esconder aquilo do qual nós temos vergonha, nós reagimos com raiva. É assim que o mundo age. Quando a palavra de Deus denuncia a sua pouca vergonha, os seus roubos, os seus subornos, a sua violência, a sua malignidade, a sua conduta errada em relação aos seus pais, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, eles odeiam essa pessoa que fala, eles odeiam a palavra, eles odeiam a Deus, eles odeiam a Jesus Cristo. Quando o profeta Jeremias
procurou alertar ao rei Zedequias de que eles deveriam se entregar ao rei da Babilônia, porque era um juízo de Deus, porque aquela era a vontade de Deus. Sabe o que eles fizeram? Jeremias 38, versos de 1 a 7, pegaram Jeremias e jogaram numa cisterna. Isso é ódio. Isso é ódio. Deixaram lá porque não gostaram daquilo que ouviram, se sentiram atingidos. E talvez você esteja ouvindo essa palavra, esteja se sentindo atingido, mas glória a Deus, porque Deus está falando ao seu coração. Um pregador chamado George Whitefield, pregador do século XVIII, um pregador reformado, assim que ele foi ordenado pastor, ele foi convidado a pregar na sua igreja, aonde ele tinha sido batizado, aonde ele professara a sua fé. E ele pregou de uma forma tão poderosa e que as pessoas foram impactadas com uma convicção de pecados tão grande que o biógrafo de George Whitefield diz que 15 pessoas enlouqueceram dentro do templo. Ou seja, o odiaram por aquilo que ele estava dizendo. Mas depois vieram a se converter. Queira Deus que esse mundo enlouqueça com a pregação, mas que venha se converter em nome de Jesus. Queira Deus que você que está me ouvindo enlouqueça com essas palavras, mas venha a crer em Jesus Cristo. Porque muitas vezes aquilo que está dentro de nós é que nos move a detestar a palavra de Deus. E eu quero dizer que você pode estar não só com maus sentimentos dentro do seu corpo, mas você pode estar tomado por espíritos malignos e em nome de Jesus eu repreendo agora, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Revela o ódio, revela a recusa em ouvir. Diz aqui o texto, verso 57, que eles gritaram para não ouvir Estevão falar e botaram a mão nos ouvidos. Eu comparo essas pessoas aqui com aquelas que, quando o culto era presencial, iam para a igreja com seus smartphones e botavam os fones de ouvido enquanto eu estava lá pregando. São pessoas que não querem ouvir, são pessoas que não querem ser atingidas pelo poder da palavra de Deus. Isso é um absurdo. Isso não aconteceu só comigo, não. Vários pastores relatam esse comportamento hediondo. Pessoas que no momento do sermão estão ouvindo um jogo de futebol pelo seu smartphone, ou que estão ouvindo música, ou que estão conversando com outras pessoas, mas estão ausentes, estão iguaizinhos a esses homens do Sinédrio que não queriam ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 12, verso 25 e verso 26 diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, e agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha só. Então esses homens eram cheios de ódios, eles tapavam os ouvidos,
mas eles também eram homicidas. O texto diz que eles se lançaram sobre Estevão, ou seja, o julgamento nem terminou. Estevão, concluindo a sua argumentação, a sua aplicação, ainda que dura e impertinente, eles gritaram, tamparam o ouvido, agarraram Estevão, o levaram para fora da cidade e o sentenciaram à morte antes que o julgamento terminasse. Antes que o julgamento terminasse. Tudo aquilo era uma farsa. Desde o princípio eles já estavam no seu coração com a sentença pronta. Quando Jesus foi julgado, a sentença já estava pronta. Quando Estevão foi julgado, a sentença já estava pronta. Eles queriam calar a voz de Deus que estava sendo transmitida por aquele profeta e diácono Estevão. Como estavam tentando calar a voz dos servos de Deus no transcorrer da história, mas eles podem matar um instrumento, mas eles não podem calar a voz de Deus, porque Deus sempre vai levantar outro. Lembra da palavra que Deus disse a Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Agora vem e eu serei contigo para dirigir esse povo à terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Não tem como impedir a voz de Deus, não tem como tampar o ouvido, não tem como ficar matando o cristão, porque Deus vai levantar outro. Mas é isso o que eles tentam, mas não podem fazer. Eles mataram Estevão por apedrejamento. É interessante que em Levítico 24:16 e Deuteronômio 13, de 1 a 10, diz que a morte por apedrejamento ela era uma sentença dada àqueles que procuravam desviar as pessoas do caminho do Senhor, a blasfemar o nome do Senhor. E eles fizeram isso com um homem que estava fazendo com que eles parassem de blasfemar o nome do Senhor, com que eles se voltassem para o caminho do Senhor e andassem com o Senhor. Ou seja, eles foram injustos naquela sentença. E eles, conforme também em Deuteronômio 17:7 diz que a mão dos acusadores deve ser a primeira a tirar a pedra contra o suposto culpado. Então, eles fizeram diante de falsas testemunhas, ou seja, falsas testemunhas apedrejaram Estevão. Essa disposição de violência e de condenação à morte continua hoje, irmãos. Cristãos estão sendo perseguidos, há uma perseguição religiosa, há difamações, há discriminação, há bullying e há também pessoas que estão sendo mortas por causa da sua fé. Na última edição da revista Portas Abertas, eu li a história de um jovem que mora na Eritreia, a Eritreia, que é um país localizado na África Oriental, cuja capital é Asmara. E este jovem, por volta de 20, na sua adolescência, ele se converte. E aí ele vai a um culto secreto, um culto escondido, e ali, no meio daquele culto, a polícia entra e o prende.
e ele passa preso durante um bom tempo. E o pseudônimo dele aqui, que eu não posso falar o nome dele, é Scheiden. Ele hoje está com 30 anos, mas ele foi preso num container. Era prisão container. Imagina você preso num container, você não tem janela, você não tem lugar para respirar, você tem um buraquinho que abre a porta. Ele passou anos e anos ali. Ou seja, de adolescente ele sai com 30 anos. E aí, portas abertas, entrevistando a mãe dele, perguntou como é que ele está. Logo assim, ele disse, olha, ele está deprimido, ele está angustiado, ele não quer comer. E agora, recentemente, ela disse, olha, ele voltou a comer, ele está recuperando porque o trauma da prisão trouxe não só a depressão, mas criou uma gagueira nele. Ele apanhou muito, ele saiu, parecia aquelas vítimas do Holocausto. Ele era apenas osso e uma camada fina de pele apegada ao osso. E a mãe dele diz, ele agora já está se alimentando, ele agora já está falando. E o irmão dele disse, olha, ele começou a me incentivar, ele me falou sobre os heróis da fé em Hebreus 11. Ele me falou que se tivesse que passar por tudo de novo, ele passaria. E eu quero ler aqui uma frase do Scheiden, que eu entendo ser muito importante. Ele diz, servirei o Senhor até morrer, quero servir ao Senhor pelo resto dos meus dias. Eu também quero ser um herói da fé e um dia, no futuro, receber a coroa da justiça que está reservada para mim, que o Senhor me concederá naquele dia. E eu me pergunto, eu dou glória a Deus por isso, mas eu me pergunto por que ninguém fala nada, por que ninguém denuncia, por que a ONU não diz nada, por que as ONGs internacionais não intercedem por essas pessoas? Sabe por quê? Porque elas estão no mesmo pé de oposição. Olha, filho, filha, jovem, ovelhas queridas do meu coração, a quem eu amo, sigam esse exemplo. Porque a palavra de Deus também revela o caráter do verdadeiro cristão, que está aí do verso 55 até o verso 60. Estevão assumiu o ônus de pregar para o sinédrio sabendo que seria morto. Ou seja, assim que ele foi acusado, ele poderia fugir. Não, ele compareceu à reunião. E eu e você não podemos ter medo de falar a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de sermos identificados como um cristão e de falar que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida e só Ele que salva. Estevão assumiu o ônus de ser depreciado, de ser maltratado, perseguido, de debocharem dele, e você também deve assumir esse ônus. Ele era um crente cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aí o verso 55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu diria a você, pare com vinho e encha-se com o Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo?
Você sabe quais são as manifestações de um homem cheio do Espírito Santo? A primeira é demonstrada aqui, é que ele se torna uma pessoa que olha para o alto. Olha o que diz aqui, olha, fixando os olhos no céu. É alguém que olha para o alto. Ele olha para o céu, ele não vive aqui com medo nessa terra, ele não olha com a cabeça baixa, ele não é cabisbaixo, ele não é pessimista. Ele consegue crer que aquilo que ensina a palavra de Deus é o que vai acontecer com ele, que a morte é o inimigo vencido por Cristo. Aí ele olha para o céu. Em Colossenses capítulo 3, de versos de 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só, ele olha para o alto, ele olha para Cristo. Ele é cidadão do reino dos céus. Um crente cheio do Espírito Santo vive assim. Ele viu a glória de Deus, diz o texto aqui, viu a glória de Deus. Assim como Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus em determinado momento da sua vida com Jesus. E Pedro registra isso na segunda epístola, no capítulo 1, verso 16 e verso 17, que nós vimos a sua glória e aquela voz que nos foi transmitida. Pessoas cheias do Espírito Santo veem a glória de Deus. Veem a glória de Deus. Ele viu a Jesus Cristo sentado à direita, à mão direita de Deus. Este é um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé na mão direita de Deus. Se você não é cheio do Espírito, você não consegue ver Deus, você não consegue ver Jesus. Ele não só era um homem que viu, cheio do Espírito Santo, que viu a glória de Deus, que tinha certeza da sua salvação, porque ele diz no verso 59, Senhor, recebe meu espírito. Estevão, ele era um homem crente, porque até na hora da sua morte, ao invés de ele amaldiçoar os seus algozes, ele fala assim, Senhor, não lhes impute esse pecado, verso 60. Perdão, talvez seja uma coisa que você tenha que exercer na sua vida, saber perdoar, mesmo aqueles que te apedrejam. Mas o que me encanta aqui nesse texto é a similaridade com o Senhor Jesus. Ou seja, a sua pregação forte e destemível, como foi a pregação do Senhor em Mateus 23 contra os fariseus e saduceus e escribas. Ele é muito similar. Foi julgado injustamente, assim como o Senhor também foi julgado injustamente, conforme está escrito em Marcos capítulo 14, do verso 53 até o verso 65. Ele foi apedrejado fora da cidade, como da mesma forma o Senhor Jesus foi crucificado fora da cidade, conforme está escrito em João 19, 20. Os seus acusadores testemunharam a sua morte, assim como os acusadores de Jesus também testemunharam a sua morte, conforme está em Mateus 27, 41.
E como eu disse há pouco, ele perdoou os seus algozes, assim como o próprio Senhor Jesus também o fez em Lucas 23:34, quando diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E concluindo, amados irmãos, eu tenho que fazer pelo menos algumas colocações aqui. Primeiro, o que este extenso sermão de Estevão tem a ver comigo? Primeiro, ele me alerta em conhecer a história da ação de Deus através das Escrituras, para que eu não venha cometer os mesmos pecados que esses homens aqui, a quem Estevão estava pregando e anunciando a palavra de Deus, cometeram. Para que a minha vida não seja uma história de desvio, e assim também a história dos meus filhos e dos meus netos, de todos aqueles que vierem depois de mim, que o meu exemplo em obedecer à voz de Deus esteja no meu DNA espiritual e que seja transmitido a outras gerações. Segundo, em que isso implica em meu comportamento. Implica que eu preciso obedecer à voz de Deus. Deus falou, eu vou obedecer. Eu preciso ter só olhos para Deus e não ficar desejando os manjares deste mundo, querendo ser como este mundo, olhando para os deuses desse mundo e me comportar como os deuses desse mundo. Mas devo viver uma vida santa. Terceiro, qual deve ser a minha atitude dentro e fora da igreja? Primeiro, devo pôr em prática aquilo que me fortalece. Eu devo ler a Bíblia, devo orar, devo ter comunhão com Deus, com meus irmãos. Eu devo fazer todos os exercícios espirituais que produzam em mim a santificação que agrada a Deus. Que eu devo andar segundo a sua direção, que eu devo me apresentar a Deus, assim como os mesmos homens que Estevão cita no seu sermão se apresentaram: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi. Homens que ouviram a voz de Deus e disseram: eis-me aqui. Não se esconda, a igreja precisa de jovens, de pessoas que digam: eis-me aqui, em que eu posso ser útil, o que eu posso fazer? Agora, fora da igreja, eu quero dizer que você não deve se calar diante das filosofias que são vomitadas na tua presença, que você deve se manifestar do mesmo jeito que Estevão se manifestou, ainda que você corra o risco de ser apedrejado por palavras insensatas e até mesmo morto por causa de Jesus. E outra coisa é que se há um alvo que eu devo ter na vida, é que ela seja similar à vida de Jesus. A similaridade com Jesus Cristo. Procure viver e morrer como Jesus. Ele ressuscitou e eu vou ressuscitar também. Eu preciso fazer que a minha vida seja como a dos meus irmãos do passado, como Estevão, que viveu e morreu como Jesus. Como Paulo, que viveu e morreu como Jesus, como Pedro, que viveu e morreu como Jesus, que George Whitefield, que morreu e viveu como Jesus, que John Wesley, que Lutero, Calvino e tantos homens de Deus, Billy Graham, pastor Antônio Elias,
Homens que viveram e morreram como Jesus. E para isso, eu preciso me lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias, glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra não saia do seu coração e que, assim como Estevão, você dê o bom testemunho de Cristo, que você fale e viva um evangelho verdadeiro e que você não tenha medo de falar para aqueles que tampam os ouvidos, para aqueles que gritam, para aqueles que nos ameaçam, para aqueles que tentam de alguma forma nos intimidar, porque ninguém pode nos intimidar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pedimos que essa palavra possa ser aplicada aos nossos corações e que venhamos a vivê-la da melhor maneira possível, da maneira como diz a Tua palavra. Livra-nos da hipocrisia, do coração endurecido, do ouvido incircunciso, mas que o Senhor nos dê a bênção de estarmos vivendo como Teu Filho, ó Pai. Assim como Estevão viveu, que venhamos a viver como Jesus, viver e morrer como Jesus, para louvor da Tua glória. Abençoa a Igreja Shalom, abençoe a todos esses irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem e abençoa a Tua Igreja no Brasil e no mundo. Ó Pai, e aqueles irmãos que estão sendo perseguidos e mortos pela fé em Cristo Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Aleluias, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.